No meio do funeral do pai, menino de 5 anos grita: Papai está vivo! Ele falou comigo e disse que ia vir me buscar. Então, ao investigar, a polícia descobre uma verdade chocante. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, criando uma luz cinzenta que filtrava pelas janelas do salão funerário. O caixão de Fernando repousava no centro, cercado por coroas de flores, enquanto amigos e familiares se reuniam para prestar suas últimas homenagens. Ana estava sentada em uma das cadeiras na primeira fileira, com as mãos cruzadas sobre o ventre inchado de 4 meses. Ela mantinha os olhos fixos no caixão, mas sua expressão estava vazia. Desde que recebera a notícia da morte de seu marido, Fernando, ela parecia estar em piloto automático, como se a dor tivesse paralisado sua capacidade de reagir. Ao seu lado, seu filho Lucas balançava os pés, inquieto, olhando ao redor com curiosidade e uma expressão de leve desconforto. As pessoas se aproximavam de Ana para dar suas condolências, tocavam seu ombro, murmuravam palavras de conforto, mas ela mal conseguia reagir. Tudo parecia um borrão. Enquanto isso, Lucas, de apenas 5 anos, parecia alheio ao luto. Em determinado momento, ele puxou o braço da mãe e sussurrou: Mamãe, por que todo mundo acha que o papai morreu? Ele não está morto. Ele falou comigo ontem à noite. Ana olhou para o filho, surpresa e confusa. Ela hesitou antes de responder, sabendo que aquela informação não tinha nenhum fundamento. Afinal, fazia uma semana que Fernando estava fora em uma viagem de trabalho e tragicamente havia morrido na noite anterior, em um acidente de trânsito enquanto retornava para casa. Tentando afastar o comentário, ela acariciou a cabeça de Lucas e forçou um pequeno sorriso. Filho, às vezes a gente sonha com as pessoas que amamos. Deve ter sido isso, disse com a voz suave. Lucas, no entanto, parecia decidido. Seu pequeno rosto estava sério e ele insistiu. Não foi um sonho, mamãe. Ele estava lá em casa. Ele disse que ia voltar para me buscar. Antes que Ana pudesse responder, sua irmã, Patrícia, que estava ao lado, ouviu o comentário e lançou um olhar preocupado para Ana. É normal. Ele ainda não entende. Está muito pequeno para lidar com tudo isso. Patrícia falou enquanto tentava consolá-lo. Lucas não desistiu. Continuava a falar para quem estivesse por perto, insistindo que o pai não tinha morrido. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis, enquanto outras sorriam tristemente, como se quisessem dizer que aquilo era apenas a imaginação de uma criança lidando com o luto. Ana tentou pedir a Lucas que ficasse quieto, mas ele parecia frustrado. A tensão atingiu o ápice quando chegou o momento de todos se despedirem no caixão antes de seguirem para o enterro. Ana segurou Lucas pela mão e o conduziu até a frente, para que ele deixasse uma flor sobre o caixão. Lucas olhou para a mãe com uma expressão de raiva contida. Eu não quero jogar a flor, ele disse, cruzando os braços. Lucas, por favor, é para dizer adeus ao papai, insistiu Ana com a voz cansada. Eu não vou dizer adeus. O papai não morreu. Vocês não acreditam em mim, gritou o menino, jogando a flor no chão e saindo correndo em direção à saída do salão. Ana tentou chamá-lo, mas antes que pudesse se mover, Patrícia levantou-se e foi atrás do menino. Ela o encontrou sentado em um banco do lado de fora, debaixo de uma marquise, emburrado e com os braços cruzados. Lucas, querido. Patrícia começou sentando-se ao lado dele. Você precisa entender que o papai se foi. É muito difícil para todos nós, mas... Ele não foi embora, interrompeu o menino com lágrimas de frustração escorrendo pelo rosto. Ele disse que ia voltar para me buscar, porque ninguém acredita em mim. Patrícia o abraçou com força, tentando confortá-lo. Mas no fundo, ela também não sabia o que dizer. Era evidente que o menino estava confuso, mas a certeza em sua voz era desconcertante. Depois de alguns minutos, ele finalmente concordou em voltar para dentro. O momento do enterro foi igualmente doloroso. Quando o caixão foi baixado, Ana sentiu o coração afundar junto. Foi um momento de despedida silenciosa, mas Lucas, ao lado dela, permaneceu em silêncio, com os olhos cheios de uma raiva infantil que ela não compreendia. Naquela noite de volta à casa, Ana finalmente se permitiu desabar. Sentada no sofá da sala, com os olhos fixos em um ponto invisível,
Ela sentia como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Como ela iria cuidar de uma criança pequena e de um bebê a caminho, agora que Fernando não estava mais ali? Mesmo com todo o apoio dos familiares, o peso da responsabilidade parecia esmagador. Lucas, por outro lado, estava emburrado desde o velório. Ele mal havia dito uma palavra depois de jogar a flor forçadamente sobre o caixão, ainda insistindo que o pai não estava morto. Ana, no entanto, não deu importância às palavras do filho. Para ela, tudo não passava da imaginação fértil de uma criança tentando lidar com a perda. Fernando estava morto. A polícia havia sido categórica ao descrever o que aconteceu. O carro registrado no nome dele saiu da estrada em uma curva perigosa e colidiu violentamente com uma árvore antes de pegar fogo. O incêndio foi devastador, consumindo tudo em seu interior. O corpo encontrado no banco do motorista estava completamente carbonizado, irreconhecível. A polícia explicou que, devido ao estado do corpo, apenas um teste de DNA poderia confirmar a identidade da vítima com absoluta certeza, um processo que levaria pelo menos 2 meses. Mas para Ana, sua família e todos ao redor, não havia motivos para questionar. O carro pertencia a Fernando, e ele não havia voltado para casa ou se comunicado com ninguém desde a noite do acidente. Ela mesma havia informado à polícia que ele estava voltando de uma viagem de trabalho, confirmando que ele fazia aquele trajeto. A ausência de Fernando reforçava a tese de que ele era a vítima do trágico acidente. A ideia de aguardar 2 meses para enterrar o corpo era insuportável para a família. O luto já pesava demais, e prolongar a despedida parecia cruel. Além disso, ninguém conseguia conceber outra possibilidade que não fosse a de Fernando estar no carro. Para todos, a sequência de eventos era clara, e o acidente era apenas uma tragédia devastadora que tirara a vida dele de forma repentina. Ana ainda se lembrava da ligação da polícia, o momento em que tudo desmoronou. A voz grave do oficial, explicando os detalhes do acidente e o estado em que o carro fora encontrado, parecia ecoar em sua mente sempre que fechava os olhos. No início, ela recusou-se a acreditar. Ligou inúmeras vezes para o celular de Fernando, na esperança de ouvir sua voz ou de que ele atendesse, mas as chamadas caíam diretamente na caixa postal. Aquilo foi como uma confirmação cruel de que ele jamais atenderia novamente. Naquela noite, enquanto observava o pequeno Lucas adormecer, a realidade a esmagava. Estava grávida de 4 meses, com um filho pequeno, e agora enfrentava um futuro incerto e assustador. Como ela conseguiria dar conta de tudo sozinha? As contas, a criação das crianças, a solidão, tudo parecia um peso impossível de carregar. O luto era imenso, mas a responsabilidade era ainda maior. Nos dias que se seguiram ao enterro, Ana evitava pensar nas palavras de Lucas. Para ela, eram apenas o reflexo da inocência de uma criança que não sabia lidar com a ideia de que o pai nunca mais voltaria. Mas, conforme Lucas continuava a perguntar insistentemente quando o pai voltaria para buscá-lo, algo começou a mudar dentro dela. A convicção do menino era inquietante. Que dia o papai vai vir, mamãe? Ele prometeu que ia voltar. Perguntou Lucas pela 4ª vez naquela semana, com a certeza inabalável de quem acreditava em cada palavra que dizia. Ana, já exausta, decidiu perguntar mais sobre o que Lucas tinha visto. Lucas, me conta mais uma vez. Você viu o papai quando? Foi de noite. Respondeu ele com a mesma firmeza de sempre. Ele estava saindo com uma mochila nas costas. Disse que ia ficar longe por um tempo, mas que voltava para me buscar. Ana sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Por que Lucas teria imaginado isso com tantos detalhes? Ela tentou afastar esses pensamentos. Era só uma criança, repetiu para si mesma. Mas à medida que os dias passavam, as perguntas começaram a incomodá-la. Por que Lucas insistia tanto? E por que os detalhes pareciam tão precisos? Enquanto isso, a polícia seguia com as análises do acidente. Os resultados finais do teste de DNA ainda levariam tempo para serem concluídos. Ana não havia pensado muito nisso no começo, mas, à medida que as dúvidas se infiltravam em sua mente, começou a desejar que o resultado chegasse logo.
Talvez aquilo finalmente a ajudasse a ter paz. Ou talvez a verdade fosse mais complicada do que ela queria acreditar. 3 dias após o enterro, Ana estava em casa, tentando seguir sua rotina, embora soubesse que seria impossível voltar à normalidade. A casa parecia vazia demais. As risadas de Fernando, seu cheiro familiar, a bagunça que ele sempre deixava na sala. Tudo isso agora era apenas uma memória dolorosa. Lucas brincava no quarto, mas mesmo ele parecia diferente. Era como se o menino tivesse criado um mundo só dele, onde Fernando ainda estivesse vivo e a ausência fosse apenas temporária. O som da campainha a tirou de seus pensamentos. Era raro receber visitas tão cedo, e ela teve que secar rapidamente as mãos no avental antes de abrir a porta. Do outro lado, um homem de terno simples e expressão séria se apresentou. Senhorita Ana, sou o investigador Vicente Almeida. Sou o responsável pela análise do acidente envolvendo seu marido. Podemos conversar? Ana assentiu, sentindo um nó na garganta. Ela o convidou a entrar e o conduziu até a sala. Apesar de estar acostumada com visitas de familiares, receber alguém da polícia era diferente. Era como se aquele homem, sentado no sofá com um caderno nas mãos, trouxesse consigo o peso de uma realidade que ela estava tentando evitar. Antes de tudo, meus sentimentos pela sua perda. Sei que este é um momento difícil, mas precisamos coletar mais algumas informações para concluir a investigação. Ana fez um gesto de assentimento, sentando-se na poltrona em frente a ele. Claro, o que precisam saber? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Vicente abriu o caderno e começou a fazer perguntas simples, sobre os hábitos de Fernando, o trajeto que ele costumava fazer e se havia algo fora do comum nos dias anteriores ao acidente. Ana respondeu a tudo de forma automática, mas sua mente vagava. O senhor já tem certeza sobre o que aconteceu? Quero dizer, sobre a causa do acidente? Perguntou ela, hesitante. Vicente fez uma pausa antes de responder. Ele manteve o tom profissional, mas havia algo em seu olhar que indicava que a investigação ainda não estava completamente fechada. A colisão parece ter sido causada por perda de controle na curva. É um trecho conhecido por acidentes frequentes, principalmente em condições de pouca visibilidade ou alta velocidade. No entanto, ainda estamos analisando alguns detalhes. O teste de DNA, por exemplo, deve trazer mais informações em breve. Ana sentiu o estômago revirar. Ouvir sobre o teste de DNA novamente trouxe à tona as palavras de Lucas, e ela se esforçou para afastá-las. Decidiu não mencioná-las. Não queria que ninguém pensasse que ela estava perdendo a cabeça. Vicente, por sua vez, percebeu o desconforto dela. Fechou o caderno por um momento, inclinando-se ligeiramente para a frente. Sei que tudo isso é doloroso, mas a verdade é importante. Às vezes, pequenos detalhes podem ajudar a esclarecer o que aconteceu. Se houver algo que a senhora lembrar, algo fora do normal, é importante que nos diga. Ana balançou a cabeça lentamente, evitando os olhos dele. Não havia nada de diferente. Fernando estava voltando de uma viagem de trabalho. Era um trajeto comum para ele, mas pode ser que ele estivesse muito cansado do trabalho e cochilou no volante. Disse a voz vacilando no final. Vicente ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando as palavras dela. Decidiu não pressioná-la. Sabia que o luto podia tornar qualquer conversa ainda mais difícil. Entendo. Agradeço por sua paciência. Se lembrar de qualquer coisa, mesmo que pareça irrelevante, por favor, entre em contato comigo. Ele tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a mesa. Ana pegou o cartão, mas suas mãos tremiam levemente. Antes que pudesse guardar, Lucas apareceu na sala, segurando um dos brinquedos favoritos de Fernando. Um pequeno helicóptero de metal que ele costumava usar para brincar com o filho. Mamãe, quando o papai vai vir brincar comigo? Perguntou Lucas, encarando-a diretamente. O silêncio na sala tornou-se quase palpável. Vicente olhou para Ana, surpreso, mas sem dizer nada. Ana abaixou-se até a altura de Lucas, forçando um sorriso fraco. Papai está descansando, meu amor. Já falamos sobre isso, lembra? Respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Lucas olhou para o homem sentado no sofá e, como se soubesse que ele era importante, repetiu. O papai não morreu. Ele falou comigo antes de ir embora. O rosto de Vicente permaneceu inexpressivo,
mas algo em seus olhos mudou. Ele não era do tipo que ignorava uma declaração como aquela, por mais absurda que pudesse parecer à primeira vista. É comum crianças lidarem com o luto de maneiras diferentes, disse ele, com um tom que parecia mais para Ana do que para Lucas. Às vezes, imaginar que a pessoa querida ainda está por perto é uma forma de conforto. Lucas franziu a testa e cruzou os braços. Não foi imaginação. Ele disse que ia voltar para me buscar. Ele estava com uma mochila. Eu vi. Vicente observou o menino por um momento. Depois voltou seu olhar para Ana. Ela, constrangida, balançou a cabeça rapidamente. Ele é só uma criança, ele não entende, disse Ana, tentando encerrar o assunto. Claro. Vicente levantou-se, recolhendo o caderno e preparando-se para sair. De qualquer forma, se houver algo mais que a senhora lembrar ou que precise de esclarecimento, não hesite em me procurar. Depois que ele saiu, Ana ficou parada na porta por alguns segundos, segurando o cartão na mão. Algo sobre o olhar de Vicente havia mexido com ela. Ele parecia atencioso, mas também havia uma curiosidade discreta, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ela ainda não enxergava. Ao fechar a porta, ouviu Lucas no quarto cantarolando, distraído com seus brinquedos. Queria acreditar que tudo era apenas uma fase, que o menino logo entenderia. Mas por algum motivo, as palavras dele agora ecoavam com mais força. Ana sentou-se no sofá e encarou o cartão do investigador. Talvez ele tivesse mais perguntas. Ou talvez ela tivesse as perguntas que não queria fazer. Enquanto isso, mais tarde na delegacia, o telefone tocou em meio ao burburinho habitual. Vicente atendeu sem esperar muito além de um caso rotineiro, mas a voz do outro lado rapidamente chamou sua atenção. Alô, é da polícia? Aqui é o Rodrigo. Eu estava acampando com uns amigos na mata perto de Pedreira Grande, e a gente achou um carro abandonado. Parece estar ali há dias, meio escondido no meio do mato, sabe? Achei estranho e resolvi ligar para vocês. Obrigado por nos informar, Rodrigo. Pode me passar a localização exata? Vamos enviar uma equipe para investigar. Após receber a localização, Vicente franziu a testa, intrigado. Pedreira Grande era uma área remota, mas o detalhe que chamou sua atenção foi a localização exata do veículo. A mata onde o carro foi encontrado ficava a poucos metros da casa de Fernando. Coincidência ou não, era estranho um carro abandonado surgir tão próximo à residência de uma família envolvida em um caso de acidente recente. Apesar disso, ele sabia que coincidências às vezes levavam a descobertas importantes. Depois de anotar todos os detalhes, Vicente despachou 2 agentes para o local. Algumas horas depois, ele recebeu as primeiras imagens e relatórios. O carro estava escondido entre as árvores, coberto de poeira e folhas. Apesar de estar em um estado de abandono, o veículo ainda era reconhecível. Após verificar a placa, foi confirmado que o carro estava registrado no nome de Davi Oliveira, um homem que havia sido declarado desaparecido por sua família há 4 dias. Essa informação acendeu mais um alerta. Segundo os relatos da família de Davi, ele estava voltando sozinho após uma festa nas proximidades. Coincidentemente, Davi e Fernando passaram pela mesma estrada na noite do acidente. No entanto, o carro de Davi fora encontrado a quilômetros de distância daquele trajeto, em uma área completamente fora de rota. Como ele havia ido parar ali? E onde estava Davi? A equipe de perícia iniciou uma análise detalhada do veículo. Dentro do carro, encontraram alguns pertences pessoais, mas nada que explicasse o desaparecimento. Contudo, as digitais colhidas no volante e nas maçanetas trouxeram um dado inesperado. Além das de Davi, havia impressões digitais pertencentes a Juliana Almeida, uma mulher sem qualquer ligação conhecida com Davi. Vicente franziu a testa ao ouvir o resultado. Quem era Juliana? E por que as digitais dela estavam no carro de um homem desaparecido? Ele ordenou que a equipe investigasse mais sobre ela. Uma rápida busca revelou que Juliana era uma mulher comum, trabalhando como secretária em uma empresa de eventos. Não havia nada em seu histórico que a conectasse diretamente a Davi, mas o fato de suas digitais estarem no carro indicava que ela havia interagido com o veículo em algum momento próximo ao desaparecimento do homem. Ao aprofundar a investigação sobre Juliana,
Os agentes conseguiram identificar seu endereço residencial em uma pequena vila, na periferia da cidade. Vicente e sua equipe foram até o local, esperando obter mais informações que ajudassem a esclarecer o que Juliana fazia no carro de Davi. Ao chegarem à casa, encontraram as janelas fechadas, nenhuma luz acesa e nenhum sinal de movimentação. Eles tocaram a campainha, chamaram por ela, mas não houve resposta. Os vizinhos, quando questionados, informaram que não viam Juliana há cerca de 4 dias. Dona Teresa, uma senhora curiosa e atenta aos arredores, comentou que Juliana tinha uma rotina difícil de prever. Ela não tinha um horário certo para sair ou voltar. Disse Dona Teresa, franzindo a testa. Às vezes, saía de manhã cedo e só voltava à noite. Em outros dias, desaparecia a tarde inteira. Era difícil saber o que ela fazia. Mas agora está tudo fechado há dias. É estranho. Já prestes a encerrar a visita, os agentes finalmente conseguiram uma pista importante. Uma amiga próxima de Juliana, chamada Cláudia, foi localizada em uma das casas ao lado. Ao ser interrogada, Cláudia revelou algo que chamou a atenção de todos. Ela me disse que ia passar alguns dias no Hotel Estrela da Serra. Ficou super animada, parecia querer fugir um pouco da rotina. Mas não falou exatamente quantos dias ficaria nem com quem iria. Vicente agradeceu pela informação e, com o nome do hotel, ordenou que a equipe iniciasse os procedimentos para investigar mais de perto. O Hotel Estrela da Serra ficava em uma cidade vizinha, a cerca de 5 horas de distância. Ao chegarem lá, Vicente e os agentes foram recebidos pelo gerente, que cooperou prontamente com as investigações. Temos câmeras de segurança em todas as áreas comuns. E posso puxar os registros de entrada e saída também se vocês quiserem, explicou o gerente. Ao revisar os registros, a equipe encontrou o nome de Juliana nos check-ins, confirmando que ela havia passado por lá. Os agentes pediram acesso às câmeras para investigarem mais a fundo, mas o que parecia ser uma simples análise revelou algo completamente inesperado. Enquanto as imagens rodavam, Juliana apareceu na recepção, carregando uma mala pequena e conversando casualmente com a recepcionista, mas não estava sozinha. Ao lado dela, visivelmente descontraído, estava Fernando. Os dois pareciam íntimos, conversando e sorrindo enquanto aguardavam o check-in. Eles pegaram o elevador juntos e seguiram para o mesmo quarto, conforme confirmado pelos registros do hotel. Vicente encarou as imagens em silêncio, sentindo um misto de choque e curiosidade. Até aquele momento, Fernando e Juliana eram figuras completamente desconexas na investigação. Agora, a evidência de que os dois estavam hospedados juntos no hotel na mesma semana do acidente levantava questões impossíveis de ignorar. De volta à delegacia, Vicente revisou cuidadosamente os dados colhidos no hotel. Era difícil ignorar os detalhes cada vez mais inquietantes que surgiam. Os registros das câmeras de segurança confirmaram que Fernando e Juliana haviam saído juntos do hotel na mesma noite do acidente. Os dois foram filmados entrando no carro de Fernando pouco antes de 8 horas. Ela ocupava o banco do passageiro e Fernando dirigia. Mas algo não fazia sentido. No acidente, apenas um corpo havia sido encontrado no carro carbonizado e estava no banco do motorista. Se Juliana estava no carro com Fernando, onde ela estava agora? A equipe de investigação sabia que tinha um quebra-cabeça nas mãos e cada nova peça parecia trazer mais perguntas do que respostas. Vicente respirou fundo, preparando-se para o que sabia ser uma das conversas mais difíceis de sua carreira. Não era apenas a complexidade do caso que o preocupava, mas também o impacto devastador que a verdade teria sobre Ana. Desde o primeiro momento em que a encontrou, ele pôde ver o quanto ela estava destruída pela perda. Agora, ao trazer as informações que descobrira, Vicente sentia que estaria acrescentando ainda mais peso à dor de Ana. Revelar que Fernando havia mentido e estava envolvido com outra mulher antes do acidente parecia ser um golpe ainda mais cruel. Chegando à casa de Ana, Vicente foi recebido com a mesma expressão cansada e abatida que ela carregava desde o enterro. Ele pediu para entrar e Ana o conduziu até a sala, sentando-se na poltrona enquanto Lucas brincava em seu quarto. Alguma novidade?
Perguntou ela com um misto de expectativa e receio. Vicente hesitou por um momento, organizando as palavras com cuidado. Ele sabia que não havia uma forma fácil de dizer o que precisava ser dito. Ana, precisamos conversar sobre algumas informações que encontramos durante a investigação. Sua voz era calma, mas carregada de seriedade. Quero que saiba que estou aqui para ajudá-la a lidar com isso, seja o que for. Ela franziu a testa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Vicente continuou. Descobrimos que Fernando estava hospedado em um hotel na cidade de Monte Verde, na semana do acidente. Explicou Vicente, fazendo uma pausa para observar a reação dela. Ana arregalou os olhos, visivelmente confusa. Monte Verde? Mas ele disse que ia para Taubaté a trabalho. Ele nunca mencionou Monte Verde. O tom dela oscilava entre descrença e angústia, enquanto tentava processar a informação. Vicente assentiu, compreendendo a incredulidade dela. Nós verificamos os registros do hotel e analisamos as câmeras de segurança. Fernando não estava sozinho. Ele estava com uma mulher chamada Juliana Almeida, que identificamos durante outra parte da investigação. Eles foram vistos entrando no mesmo quarto e, na noite do acidente, saíram juntos no carro dele. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A notícia parecia um golpe certeiro que perfurava fundo no que restava de suas forças. Por um momento, ficou em silêncio, tentando absorver as palavras que acabara de ouvir. Você está me dizendo que ele tinha uma... Sua voz falhou e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Que ele tinha uma amante? Enquanto eu estava aqui, grávida, cuidando do nosso filho, ele estava com outra mulher? Vicente abaixou a cabeça, sentindo a dor de Ana como se fosse sua. Ele sabia que a verdade era cruel, mas não havia como suavizá-la. Sinto muito, Ana. Não posso imaginar o que você está sentindo agora. Mas sim, as evidências mostram que ele estava com Juliana. O mais difícil é que, apesar de termos encontrado o corpo de Fernando no carro carbonizado, não há sinal da Juliana. Ainda estamos tentando entender onde ela está. Ana colocou as mãos no rosto, soluçando de forma descontrolada. A traição de Fernando parecia tão dolorosa quanto sua perda. Enquanto chorava, as imagens do marido que ela tanto amava começaram a se desfazer em sua mente. Ele não era o homem que ela pensava conhecer. Enquanto ela carregava seu filho, aguardando ansiosa por sua chegada, ele estava em um hotel com outra mulher. Vicente, vendo a fragilidade dela, inclinou-se e a abraçou delicadamente. Ana agarrou-se a ele, como se aquele gesto fosse a única coisa que a mantivesse inteira. As lágrimas dela encharcaram o ombro de Vicente, mas ele não se importou. Apenas a segurou com firmeza, oferecendo o pouco de conforto que podia dar. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Enquanto sentia o calor do corpo de Ana contra o seu, o cheiro suave de seu perfume e a vulnerabilidade que ela transmitia, Vicente percebeu algo que há muito não sentia, uma conexão que ia além da empatia. Havia algo em Ana, seu jeito delicado, sua força em meio à dor, que despertava nele um sentimento que ele não sabia mais que existia. Por um instante, Vicente afastou esses pensamentos, culpando-se por sentir algo tão egoísta em um momento como aquele. Mas o abraço de Ana parecia diferente. Ela não estava apenas buscando consolo. Havia algo mais, uma proximidade que os dois compartilharam naquele instante, mesmo sem palavras. Quando finalmente se afastaram, Ana limpou as lágrimas e tentou recuperar a compostura. Desculpe, eu só... não consigo acreditar que ele fez isso comigo. Ela engoliu em seco, evitando os olhos de Vicente. Você não precisa se desculpar, respondeu ele com sinceridade. O que você está passando é inimaginável, mas eu quero que saiba que você não está sozinha. Estou aqui, para o que precisar. Ana assentiu levemente, ainda mergulhada na confusão de seus sentimentos. Enquanto isso, Vicente se levantou preparando-se para sair. Ele sabia que aquela conversa era apenas o começo. Ainda havia tantas perguntas sem respostas. Mas naquele momento ele tinha certeza de algo. Proteger Ana e ajudá-la a encontrar a verdade havia se tornado mais do que um dever. Tornara-se pessoal. Na delegacia, o caso já havia se tornado prioridade máxima. Juliana Almeida agora era oficialmente uma pessoa de interesse central na investigação.
Suas digitais no carro de Davi, seu envolvimento com Fernando e sua ausência inexplicada desde a noite do acidente faziam dela uma peça-chave no quebra-cabeça. Mais do que isso, o fato de não haver nenhum sinal de seu paradeiro aumentava as suspeitas de que ela estivesse diretamente envolvida no desaparecimento de Davi e talvez até na morte de Fernando. Vicente reuniu sua equipe para organizar a próxima etapa. Quero o rosto dela em todas as unidades de polícia. Cada estado deve receber uma notificação. Façam contato com os postos de controle em rodovias, estações de ônibus e aeroportos. Se ela tentar sair do país ou se movimentar, precisamos saber. Os oficiais começaram a trabalhar imediatamente. Um cartaz de procurada foi criado com a foto de Juliana, retirada de seu perfil de documentos e do sistema do hotel. O alerta foi distribuído para delegacias, postos de fronteira e autoridades em todo o país. Vicente sabia que Juliana não era uma criminosa comum. Ela havia desaparecido com habilidade, deixando poucas pistas além das que a ligavam ao carro de Davi e ao hotel com Fernando. Mas o que mais intrigava era o que poderia tê-la levado a se esconder. Ela estava fugindo porque sabia demais ou porque era diretamente responsável por algo ainda mais sombrio? Enquanto a busca por Juliana se intensificava, a equipe de Vicente começou a vasculhar suas contas bancárias, ligações telefônicas e atividades online. Descobriram que dias antes de desaparecer, Juliana havia retirado uma quantia considerável de dinheiro em espécie de sua conta. Além disso, seu celular havia sido desligado na noite do acidente e nenhum registro de uso posterior havia sido encontrado. Ela planejou isso. Retirou dinheiro, desligou o celular, desapareceu. Não é algo que aconteceu de repente. Disse um dos oficiais apontando para os registros financeiros de Juliana. Ou ela sabia que precisaria fugir, respondeu Vicente com um tom pensativo. A questão é, de quem ela está fugindo? Ou por quê? As perguntas continuavam se acumulando. Juliana sabia algo sobre o que aconteceu com Fernando e Davi, mas sua ausência tornava impossível descobrir exatamente o que. Cada nova peça encontrada parecia ampliar o mistério. Enquanto a equipe trabalhava incansavelmente, novos detalhes começaram a surgir. Um relato de um taxista local trouxe uma pista interessante. Ele afirmou ter levado uma mulher parecida com Juliana até um posto rodoviário na noite seguinte ao acidente. Ela estava nervosa, olhando para trás o tempo todo. Perguntei se estava tudo bem, mas ela só disse que tinha pressa para pegar um ônibus, relatou o homem. Ao verificarem as câmeras de segurança do posto rodoviário, os investigadores confirmaram que Juliana embarcara em um ônibus com destino a um pequeno município em outro estado. Essa informação deu à polícia um novo ponto de partida. Vicente ordenou que os alertas fossem reforçados na região para onde o ônibus seguira. A imagem de Juliana agora circulava em todos os lugares: jornais locais, redes sociais e até mesmo boletins de rádio. Enquanto isso, Vicente voltou à casa de Ana para atualizá-la sobre o caso. Ele sabia que ela ainda estava lidando com as revelações devastadoras sobre Fernando, mas era importante mantê-la informada sobre o andamento da investigação. Ana abriu a porta com uma expressão cansada. Embora estivesse mais composta do que na última visita de Vicente, seus olhos ainda carregavam o peso do luto e da traição. Alguma novidade? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Vicente assentiu e entrou na sala, sentando-se ao lado dela no sofá. Estamos concentrando todos os esforços para encontrar Juliana. Ela é uma peça essencial para entender o que realmente aconteceu. Descobrimos que ela pegou um ônibus para uma cidade no interior. Já emitimos alertas para a região e estamos monitorando possíveis movimentações. Ana suspirou, passando a mão pelos cabelos. Parece tudo tão surreal. Como alguém pode simplesmente desaparecer assim? Ela sabia sobre a minha família, sobre o que Fernando tinha aqui? Vicente hesitou antes de responder. Ele sabia que Juliana provavelmente sabia mais do que todos imaginavam, mas ainda não tinham como provar. Ainda estamos tentando entender as motivações dela. Mas, Ana, quero que saiba que estamos perto. Mais cedo ou mais tarde vamos encontrá-la. Ana assentiu,
mas havia algo em sua expressão que mostrava que sua confiança estava abalada. Era difícil confiar em algo ou em alguém depois de tudo o que havia acontecido. Vicente, mais uma vez, sentiu o impulso de confortá-la. Colocou uma mão gentil sobre a dela, olhando-a nos olhos. Você é mais forte do que imagina, Ana. Não deixe que isso te destrua. Vamos encontrar as respostas. Eu prometo. Ana sorriu levemente, mas seus olhos brilhavam com um toque de gratidão. Vicente percebeu que, mesmo em meio ao caos, havia algo naquela conexão entre os dois que continuava crescendo, mesmo que de forma sutil. Enquanto a noite caía, a busca por Juliana seguia seu curso, espalhando-se por todo o país. Cada pista, cada relato, trazia a polícia um passo mais perto da verdade. Mas no fundo, Vicente sabia que encontrar Juliana era apenas o começo. As respostas que ela traria poderiam ser ainda mais devastadoras do que as perguntas que haviam deixado para trás. Enquanto isso, Lucas havia se tornado mais insistente nas últimas semanas. Quase todos os dias, ele repetia a mesma pergunta para Ana, com a convicção inocente de uma criança que acreditava no que via e sentia. Mamãe, quando o papai vai voltar? Ele disse que vinha me buscar. No início, Ana tentava ignorar ou distrair o menino, mas as perguntas de Lucas pareciam cada vez mais carregadas de emoção. Ele não estava apenas falando, estava sofrendo. E aquela dor, tão pura e confusa, começou a se manifestar de outras formas. Naquela noite, depois de mais uma tentativa frustrada de acalmá-lo, Lucas acordou no meio da madrugada chorando. Ana correu até o quarto dele preocupada. Encontrou o menino deitado, o rosto quente e os olhos cheios de lágrimas. Mamãe, meu pai disse que ia voltar. Por que ele não voltou ainda? Murmurou ele com a voz abafada pelo choro. Ana sentiu o coração apertar. Tocou a testa de Lucas e percebeu que ele estava febril. O calor era tão intenso que ela teve um momento de pânico. Com as mãos trêmulas, procurou por um termômetro na gaveta e, ao medir a temperatura, constatou que ele estava com mais de 39 graus. Lucas estava tão abatido que mal conseguia manter os olhos abertos. Ana tentou baixar a febre com panos molhados e um remédio simples que tinha em casa. Mas nada parecia funcionar. A preocupação crescia a cada minuto. Ela precisava de ajuda, mas estava presa. Não sabia dirigir, e mesmo que soubesse, não tinha mais carro. Sentindo-se cada vez mais impotente, lembrou-se de Vicente. O cartão dele ainda estava na mesa de cabeceira. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e discou o número. Vicente, eu sinto muito ligar a essa hora, mas Lucas está com febre alta e eu não sei o que fazer. Ele está muito quente. Sua voz começou a falhar. Do outro lado da linha, Vicente respondeu rapidamente, sem hesitar. Estou indo, Ana. Fique calma, vou buscá-los agora mesmo. Pouco tempo depois, Vicente chegou à casa de Ana. Ele não precisou bater na porta. Ana já o esperava do lado de fora, com Lucas no colo. O menino estava pálido, com os olhos entreabertos, e parecia perdido entre o sono e o desconforto da febre. Vicente pegou Lucas nos braços com cuidado e o ajudou a entrar no carro. Segure firme, Ana. Vou levá-los a um hospital particular. É o melhor da cidade, disse ele enquanto acelerava pela rua deserta. Ana estava tão preocupada com Lucas que mal teve tempo de processar o que Vicente havia dito. Ele dirigiu com habilidade e foco, sempre olhando pelo retrovisor para verificar como estavam. Chegando ao hospital, Vicente não perdeu tempo e entrou com Lucas no colo, chamando a atenção de um enfermeiro de plantão. Ele está com febre alta. Precisa de atendimento imediato, disse Vicente com firmeza. O hospital rapidamente colocou Lucas em observação, administrando os medicamentos necessários para estabilizar sua temperatura. Enquanto isso, Ana, sentada na sala de espera, não conseguia parar de chorar. Sentia-se tão culpada e impotente. Estava tudo desmoronando ao seu redor, e agora seu filho também estava sofrendo. Vicente, ao ver o estado dela, sentou-se ao seu lado e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Ele vai ficar bem, Ana. Você fez a coisa certa. Agora ele está recebendo os cuidados que precisa. E se for minha culpa? Ana sussurrou sem conseguir olhar para ele. Ele está assim por causa de tudo isso, por causa do que aconteceu com o Fernando.
Eu não sei como proteger meu filho, Vicente. Vicente inclinou-se ligeiramente, segurando sua mão com gentileza. Nada disso é sua culpa, Ana. Você está fazendo o seu melhor. E Lucas sabe disso. O que ele precisa agora é da mãe forte que ele conhece. E eu estou aqui para ajudá-la. Ana o olhou com os olhos marejados e, pela primeira vez em semanas, sentiu um pequeno alívio. Não estava sozinha. Havia alguém disposto a ajudá-la, não apenas com palavras, mas com ações. Quando Lucas foi liberado do atendimento, Vicente insistiu em cuidar de todos os custos do hospital. Apesar das objeções iniciais de Ana, ele foi enfático. Não quero que você se preocupe com nada. O importante é que o Lucas fique bem. Ana ficou tocada pela generosidade dele. Era raro encontrar alguém tão atencioso e disposto a fazer tanto por ela e seu filho. No caminho de volta para casa, enquanto Lucas dormia no banco de trás, Ana olhou para Vicente ao volante. Havia algo nele, talvez sua firmeza, talvez o modo como ele havia cuidado de tudo sem hesitar, que a fazia se sentir segura, algo que ela não sentia havia muito tempo. Ao chegar em casa, Vicente ajudou a carregar Lucas para a cama e se certificou de que ele estava confortável antes de se despedir. Na porta, Ana o agradeceu mais uma vez, sua voz carregada de emoção. Eu não sei o que teria feito sem você hoje. De verdade, Vicente. Obrigada por tudo. Vicente sorriu levemente, os olhos fixos nos dela por um momento mais longo do que o habitual. Não precisa me agradecer, Ana. Estou aqui por vocês, sempre que precisar. Enquanto ele se afastava na escuridão da noite, Ana fechou a porta e encostou a cabeça na madeira, sentindo algo novo dentro de si. Era um misto de gratidão e uma emoção que ela ainda não sabia como nomear. Mas naquele momento, ela percebeu que Vicente não era apenas um oficial dedicado à investigação. Ele era alguém em quem podia confiar. Os dias que se seguiram ao episódio do hospital trouxeram uma inesperada calma para Ana. Vicente começou a visitá-los com mais frequência, sempre com uma desculpa que parecia formal, mas que, no fundo, escondia um desejo de estar por perto. Às vezes ele trazia algo simples, como bolachinhas recheadas para Lucas, ou passava para saber se ela precisava de alguma ajuda. Ana não podia evitar sentir-se grata por sua presença. Era como se, aos poucos, ele estivesse preenchendo um vazio que Fernando havia deixado. Certa tarde, enquanto Vicente estava sentado no sofá com Lucas, ajudando-o a montar um quebra-cabeça, Ana os observava da cozinha. Havia algo reconfortante em vê-los juntos. Lucas parecia mais à vontade do que há semanas, e Vicente tinha uma paciência infinita, explicando as peças com cuidado e rindo das perguntas curiosas do menino. Lucas, quando é seu aniversário? Perguntou Vicente casualmente, enquanto ajustava uma peça. Lucas olhou para ele com uma expressão séria, algo raro para um menino de 5 anos. É semana que vem, mas não vai ter festa. Ele voltou a focar no quebra-cabeça, tentando disfarçar a tristeza. Vicente franziu a testa, intrigado. Por que não? Todo mundo deveria comemorar o aniversário. É um dia especial. Lucas deu de ombros. Porque meu pai não pode vir, então eu não quero comemorar sem ele. Ana entrou na sala nesse momento, segurando um pano de prato nas mãos. Sua expressão era um misto de dor e culpa. Ela sabia que Lucas ainda estava lidando com a ausência de Fernando de uma forma muito particular, e cada menção ao pai parecia abrir uma ferida que ela tentava curar. Vicente olhou para Ana, buscando sua aprovação silenciosa antes de continuar. Então, abaixou-se até a altura de Lucas, com um sorriso conspirador. Lucas, e se eu te dissesse que sua festa vai ter várias brincadeiras de aventura, o Homem-Aranha vai aparecer aqui só para te ver e você vai ganhar o brinquedo mais incrível do mundo? Os olhos de Lucas, que até então estavam cheios de hesitação, começaram a brilhar. Ele franziu a testa, como se avaliasse a oferta, antes de responder com um tom de curiosidade. O brinquedo mais incrível do mundo? Qual é? Vicente riu, fazendo um suspense proposital. Ah, isso é surpresa. Só quem faz aniversário e comemora com os amigos que pode ganhar. O que você acha? Lucas olhou para Ana, ainda ponderando, antes de finalmente dar um sorriso tímido. Tá bom, mas só se o Homem-Aranha vier mesmo.
Vicente piscou para ele. Fechado. Vou cuidar de tudo. Ele se levantou, lançando um olhar cúmplice para Ana, que sorriu aliviada. Nos dias que se seguiram, Vicente foi essencial na organização da festa. Ele ajudou Ana a convidar os colegas de escola de Lucas, organizou uma lista de brincadeiras e até alugou brinquedos infláveis para o quintal. Era uma festa simples, mas cheia de detalhes pensados especialmente para Lucas. Ana, observando todo o esforço de Vicente, não podia evitar se sentir tocada. Ele não estava apenas ajudando, ele estava se envolvendo. E isso, para ela, significava mais do que ele podia imaginar. Na manhã do aniversário, Vicente apareceu com algo que deixou Ana boquiaberta. Uma pequena moto elétrica, exatamente o que Lucas sempre sonhou em ter. Ele carregava o presente com cuidado, um sorriso ansioso no rosto. Você acha que ele vai gostar? Perguntou ele, como se precisasse de aprovação. Ana sorriu, sentindo o coração se aquecer. Ele vai amar. Ele fala disso desde o ano passado. Vicente posicionou a moto no quintal, cobrindo-a com um pano grande para manter a surpresa. Quando Lucas chegou ao quintal e viu todos os amigos, os balões coloridos e o grande brinquedo inflável, seu rosto se iluminou como Ana não via há muito tempo. Obrigado, tio Vicente. Vicente se abaixou, bagunçando os cabelos do menino. Ainda tem uma surpresa. Vem cá. Ele puxou o pano que cobria a moto elétrica, revelando o presente. Por um momento, Lucas ficou em silêncio, os olhos arregalados. Então, gritou de alegria, correndo para tocar na moto. É minha, de verdade? Perguntou ele, incrédulo. É sua, campeão. Vicente sorriu, sentindo-se recompensado apenas pelo brilho no olhar de Lucas. Lucas subiu na moto imediatamente, experimentando-a pelo quintal, enquanto as crianças o seguiam, animadas. Ana, observando de longe, sentiu uma onda de alívio e felicidade. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas parecia momentaneamente esquecer da ausência do pai. Mais tarde, quando as crianças estavam ocupadas brincando, Ana se aproximou de Vicente. Ele estava encostado em uma das mesas, observando Lucas com um sorriso satisfeito. Eu não sei nem como te agradecer por isso. Você fez muito mais do que eu podia imaginar. Ana começou, a voz carregada de emoção. Vicente virou-se para ela, seus olhos encontrando os dela. Não precisa me agradecer, Ana. Ver ele sorrindo assim já vale tudo. Por um momento houve silêncio entre eles, mas não era desconfortável. Era como se palavras fossem desnecessárias. Ana sentiu algo diferente em seu peito. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais caloroso. E ao olhar para Vicente, ela percebeu que talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Quando a festa terminou, o quintal ficou silencioso novamente, exceto pelos sons distantes da noite. As crianças já haviam ido embora, e Lucas estava exausto, dormindo profundamente no sofá da sala, ainda segurando o capacete de sua nova moto elétrica. Ana e Vicente estavam no quintal, recolhendo os últimos copos descartáveis e balões espalhados pela grama. A luz suave da varanda lançava sombras gentis sobre os dois, criando um clima inesperadamente íntimo. Você já fez isso antes, não é? Disse Ana, sorrindo enquanto dobrava uma toalha colorida e olhava para Vicente, que estava ajeitando as cadeiras empilhadas. O quê? Organizar festas ou recolher a bagunça? Ele respondeu com um tom brincalhão. As duas coisas, parece um especialista. Ana riu, sentindo-se relaxada pela primeira vez em muito tempo. Vicente deu de ombros, fingindo modéstia. Digamos que eu aprendi algumas coisas na prática, mas nunca tive uma ajudante tão dedicada como você. Ele piscou. E Ana revirou os olhos, mas não pôde evitar sorrir. Ela estava carregando uma bandeja de copos descartáveis quando seu pé escorregou em um balão murcho que estava no chão. Antes que pudesse cair, Vicente, que estava por perto, a segurou pelo braço com firmeza. O impacto do movimento fez com que os dois ficassem muito próximos, tão perto que Ana pôde sentir o calor da mão dele segurando seu braço. Você está bem? Perguntou ele, os olhos fixos nos dela. Ana deu uma risada nervosa, tentando esconder o rubor que subia em suas bochechas. Acho que sou um desastre ambulante. Ela tentou se afastar, mas Vicente ainda segurava seu braço, como se não quisesse soltá-la. Não, você não é.
disse ele com a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Você é forte, Ana. Mais forte do que imagina. O tom de sua voz fez com que Ana parasse. Algo no olhar de Vicente era diferente. Ele não estava apenas falando de força. Ele estava enxergando algo nela que ninguém mais parecia ver. A proximidade entre os dois criou uma tensão no ar. Algo que Ana não conseguia ignorar. Você está sempre por perto, disse ela, quase sem perceber que estava falando em voz alta. Toda vez que eu preciso, você está aqui. Vicente deu um pequeno sorriso, ainda segurando o braço dela, mas agora mais gentilmente, como se tivesse medo de quebrá-la. Talvez porque eu queira estar aqui, Ana. Para você e para Lucas. Ana sentiu o coração acelerar. Por um instante, ela quis desviar o olhar, mas não conseguiu. Os olhos de Vicente estavam tão próximos, tão intensos, que pareciam capturar cada pedaço de sua alma. Ele soltou o braço dela e, devagar, deixou sua mão subir até o rosto de Ana, afastando uma mecha de cabelo que havia caído sobre sua testa. Você não precisa fazer tudo sozinha, sabia? Às vezes, é bom ter alguém para segurar você nos momentos em que tropeça. Disse ele, sua voz cheia de ternura. Ana riu baixinho, mas havia lágrimas se formando em seus olhos, não de tristeza, mas de algo que ela não sentia há muito tempo: segurança. E naquele momento, ela percebeu que Vicente não era apenas um amigo ou alguém tentando ajudar. Ele era o porto seguro que ela precisava. Alguém que, de alguma forma, sempre parecia estar lá nos momentos mais importantes. A mão de Vicente deslizou até seu cabelo, acariciando-o suavemente. Ele inclinou-se um pouco mais perto, como se estivesse esperando algum sinal dela. Ana, sem pensar, ergueu a mão para tocar o ombro dele, e naquele instante, como se todas as barreiras finalmente tivessem caído, os dois se beijaram. O beijo foi lento e cheio de significado, como se ambos estivessem segurando esse momento por tempo demais. Quando se separaram, Ana ainda estava com os olhos fechados, o rosto levemente corado. Eu não sei o que dizer, disse ela, rindo nervosamente. Vicente sorriu, afastando-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Não precisa dizer nada, Ana. Só queria que você soubesse que não está sozinha. Ana suspirou, sentindo o peso do mundo se dissipar um pouco mais. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar, com alguém que a via de verdade, que estava disposto a estar ao seu lado. Não importava o que viesse pela frente. Enquanto recolhiam as últimas coisas do quintal, o clima entre os dois estava mais leve. Era como se aquele beijo tivesse desatado um nó que os prendia ao passado, abrindo caminho para um futuro cheio de possibilidades. No dia seguinte, Vicente estava na delegacia, com a mente ainda vagando no beijo de Ana. Ele se sentia feliz, quase rindo à toa, como há muito tempo não se sentia, mas seus pensamentos logo foram cortados pelo som do telefone tocando, trazendo-o de volta à realidade. Ele atendeu rapidamente, pensando ser apenas mais uma das muitas atualizações rotineiras, mas a voz do outro lado o fez endireitar-se na cadeira. Alô, quero fazer uma denúncia. Eu vi a mulher que vocês estão procurando, a tal Juliana Almeida. Ela está em uma casa na zona rural, perto de Vila Esperança, uma cidadezinha aqui do interior. Vicente franziu o senho, intrigado. O senhor tem certeza que é a Juliana? Perguntou, tentando manter o tom calmo. Eu aluguei a casa para ela faz um mês, mais ou menos. Não sabia que estava sendo procurada pela polícia, até ver o nome e a foto dela num cartaz. Assim que percebi quem era, achei melhor ligar imediatamente. Vicente assentiu, pegando um bloco de anotações para registrar os detalhes. O senhor pode me passar o endereço exato? Sabe se ela ainda está lá? Sim, está. Vi ela hoje cedo. É uma casa bem isolada. Vicente arregalou os olhos, sentindo a adrenalina começar a correr em suas veias. Ele pediu mais informações, anotou o endereço fornecido e, antes de desligar, confirmou a veracidade da ligação com algumas perguntas rápidas. Parecia legítimo. Sem perder tempo, ele reuniu a equipe e explicou a situação, pedindo cautela e discrição. Enquanto a equipe preparava os veículos e organizava o deslocamento, Vicente pegou o telefone e ligou para Ana.
Ele sabia que ela merecia estar ciente do que estava acontecendo. Ana, tenho novidade sobre o caso. Começou ele mantendo a voz calma. Recebemos uma denúncia sobre Juliana. Estamos indo para a Vila Esperança agora. Se ela estiver lá, podemos finalmente descobrir o que aconteceu. Ana segurou o telefone com força, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Você acha que ela está mesmo lá? Perguntou sua voz tensa. Não sei, mas é a pista mais sólida que tivemos até agora. Vou te manter informada, prometo. Ana agradeceu, mas ao desligar, sentiu-se inquieta. Não sabia exatamente o que esperar. Parte dela queria respostas, mas outra parte temia o que poderia descobrir. A viagem até Vila Esperança levou algumas horas. Era uma cidade pequena, com ruas de terra e casas simples. O endereço fornecido levava a uma propriedade afastada, cercada por árvores e campos abertos. Ao se aproximarem, Vicente pediu que os agentes desligassem as sirenes para não alertar ninguém. Vamos cercar a área. Quero que mantenham os olhos abertos. Se ela estiver lá, precisamos agir rápido. Os policiais se espalharam silenciosamente, cercando a casa. Vicente liderou o grupo que se aproximou pela frente. Ele bateu na porta com firmeza. Polícia! Abra a porta! Por alguns segundos não houve resposta. Então, passos apressados puderam ser ouvidos do lado de dentro. Vicente fez sinal para os outros agentes, e um deles se posicionou na janela lateral, tentando enxergar o que estava acontecendo. Finalmente a porta se abriu. Juliana estava parada ali com os olhos arregalados e uma expressão de pânico. Ela parecia nervosa, mas tentou manter a compostura. Vicente deu um passo à frente, mantendo o tom direto. Juliana Almeida, você está presa! Os agentes rapidamente a algemaram, e ela não resistiu. Enquanto era conduzida para a sala de estar, Vicente fez um sinal para os outros policiais. Revistem a casa. Quero ter certeza de que ela está sozinha. Juliana, ao ouvir isso, tentou se manter calma, mas Vicente percebeu que algo em sua expressão havia mudado. Ela parecia ainda mais tensa. Os agentes começaram a vasculhar os cômodos, e um deles chamou do quarto. Senhor, venha aqui, encontramos alguém. Vicente sentiu o coração acelerar. Ele seguiu rapidamente até o quarto, onde o agente estava parado ao lado de um guarda-roupas parcialmente aberto. No interior, em meio às roupas penduradas, estava um homem. Ele estava agachado, tentando se esconder entre os casacos. Saia daí, agora! Ordenou Vicente. O homem obedeceu lentamente. Quando finalmente ergueu o rosto, Vicente sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era Fernando. Fernando? Murmurou ele, a descrença e a raiva lutando para tomar o controle. Você está vivo. Fernando levantou as mãos tentando manter a calma. Eu posso explicar, senhor. Disse ele gaguejando. Vicente balançou a cabeça, respirando fundo para conter a frustração. Ele virou-se para os agentes. Algeme-o, agora! Enquanto Fernando era algemado, Juliana estava na sala, visivelmente pálida, tentando evitar o olhar de Vicente quando ele voltou para interrogá-la. Vicente olhou para Fernando, sentindo uma mistura de emoções conflitantes. Não era apenas a traição a Ana ou o crime que ele evidentemente havia cometido. Era o fato de que Fernando havia destruído tantas vidas com sua farsa. Vocês têm muita coisa para explicar, e dessa vez não vão fugir das consequências. Juliana e Fernando foram levados imediatamente para a delegacia e interrogados separadamente. Vicente sentou-se por um momento para organizar seus pensamentos antes de ligar para Ana. Ele sabia que a notícia seria um choque. Quando Ana atendeu, ele respirou fundo. Ana, encontramos a Juliana. E também encontramos o Fernando. Ele fez uma pausa, permitindo que ela processasse. Do outro lado da linha, Ana ficou em silêncio por alguns segundos, como se tivesse perdido o fôlego. O quê? O Fernando? Ela finalmente murmurou, sua voz incrédula. Ele está vivo? Sim. Eles estavam escondidos em uma casa no interior. Estamos interrogando os dois agora. Há muitas coisas que ainda precisamos esclarecer, mas... Antes que ele pudesse terminar, Ana o interrompeu. Eu estou indo até aí, Vicente, agora. Ana, não sei se é uma boa ideia. Isso pode ser... Eu preciso vê-lo. Sua voz estava firme, quase fria.
Preciso dizer a ele tudo o que ele merece ouvir. Vicente hesitou, mas sabia que não adiantaria tentar impedi-la. Ele suspirou. Tudo bem. Estarei aqui quando você chegar. Ana chegou à delegacia menos de 1 hora depois, o rosto pálido, mas determinado. Seus passos ecoavam pelo corredor, enquanto ela seguia Vicente até a sala de interrogatório. Fernando estava sentado, algemado, com a expressão de quem sabia que o pior ainda estava por vir. Juliana já havia sido separada, e agora o foco estava completamente nele. Quando Fernando viu Ana entrar, seus olhos se arregalaram. Ele abriu a boca, tentando dizer algo, mas não teve tempo. Ana atravessou a sala com passos firmes e, sem hesitar, deu um tapa que reverberou por toda a delegacia. O som ecoou, deixando todos os presentes boquiabertos. Até mesmo os policiais pararam por um momento, chocados com a cena. O rosto de Fernando virou bruscamente para o lado e uma marca vermelha em forma de mão começou a aparecer em sua bochecha. Seu covarde! Ana gritou com a voz carregada de raiva e dor. Seu cafajeste miserável! Como você teve coragem? Como você foi capaz de fazer isso comigo com o Lucas? Ele ficou doente por sua causa. Ele chorou por dias, perguntando quando o pai dele ia voltar, enquanto você estava aqui vivendo sua vidinha egoísta com essa mulher. Ana apontou para a direção onde Juliana estava sendo mantida. Fernando olhou para ela, atordoado, tentando falar. Ana, deixa eu explicar. Não tem explicação. Ela interrompeu furiosa. Você não foi homem nem para assumir os próprios erros. Você mentiu, me traiu e ainda abandonou o seu filho. Trocar o Lucas, um menino de 5 anos, por essa mulher? Você é a pior pessoa que já conheci, Fernando. E sabe de uma coisa? Você merece cada segundo da desgraça que está vivendo agora. Fernando tentou levantar as mãos algemadas em um gesto de apelo. Foi um acidente, Ana. Eu não planejei nada disso. Eu e Juliana estávamos no carro. E a gente bateu em outro veículo. O motorista morreu na hora. Eu me desesperei. Achei que iam me prender, que iam arruinar minha vida. Eu não sabia o que fazer, então armamos esse plano. Foi isso, só isso. Ana o encarou. Seus olhos cheios de lágrimas, mas sua expressão era de puro desprezo. Só isso? Ela repetiu, a voz cheia de sarcasmo. Você arruinou nossas vidas, destruiu nossa família e ainda tem coragem de dizer que foi só isso? Sabe qual é a verdade, Fernando? Você nunca foi homem suficiente para enfrentar as consequências dos seus atos. E agora finalmente vai pagar por tudo o que fez. Fernando abaixou a cabeça, derrotado. Ele sabia que não havia desculpas suficientes para reparar o que tinha feito. Ana respirou fundo, tentando recuperar a calma. Ela virou-se para sair, mas antes lançou uma última frase. Espero que o Lucas nunca descubra o tipo de homem que você é. Ele merece muito mais do que isso. E quer saber? Para ele, você vai continuar morto. Ana sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram apenas de tristeza, mas de raiva e decepção. Fernando estava vivo, mas o homem que ela pensava conhecer havia desaparecido. Em seu lugar, havia alguém que ela mal conseguia reconhecer. Ana saiu da delegacia com passos rápidos, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela as enxugava rapidamente, tentando manter a compostura. A imagem de Fernando, algemado e se fazendo de vítima, ainda queimava em sua mente. Tudo o que ele havia dito parecia tão vazio, tão sem peso diante de tudo que ela e Lucas haviam passado. Do lado de fora, a tarde estava fria, e o vento parecia cortar sua pele já sensível. Ana parou por um momento, respirando fundo, tentando acalmar os pensamentos. Então ela ouviu a voz de Vicente. Ana! Ele veio até ela com passos apressados, preocupado. Você está bem? Ana olhou para ele, as lágrimas novamente ameaçando cair. Ela deu um pequeno sorriso, mas era forçado. Estou tentando. Mas depois de tudo isso, é difícil saber o que é estar bem. Vicente aproximou-se, hesitando por um momento antes de colocar uma mão reconfortante no ombro dela. Eu sei que foi difícil lá dentro, mas você foi incrível, Ana. Disse tudo o que ele precisava ouvir. Não guardou nada. E, sinceramente, ele mereceu cada palavra. Ana balançou a cabeça, o sorriso sumindo de seu rosto. Mas e agora, Vicente?
O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou dizer para o Lucas? Ele ainda pergunta pelo pai às vezes. E agora que ele estava começando a se recuperar, eu não sei se consigo contar a verdade. Não quero destruir o pouco que restou da inocência dele. Vicente ficou em silêncio por um momento, ouvindo-a com atenção. Ele sabia que essa decisão era extremamente difícil e que Ana estava tentando proteger Lucas da melhor forma possível. Você já pensou no que seria melhor para ele? Perguntou ele suavemente. Talvez manter a história como está. Deixar Fernando fora da vida dele. Pode ser o que ele precisa para seguir em frente. Ana cruzou os braços olhando para o chão. Depois de um longo silêncio, ela falou, sua voz cheia de dor. Acho que é isso que eu vou fazer. Para o Lucas, o pai dele vai continuar morto. Não posso levá-lo para visitar Fernando em uma prisão. Não posso fazer ele saber que o pai abandonou ele, que escolheu outra pessoa ao invés de nós. Lucas já sofreu tanto, Vicente. Eu não quero quebrar o coração dele de novo. Vicente assentiu lentamente, respeitando a decisão dela. Ele sabia que, por mais duro que fosse, Ana estava pensando no que seria melhor para o filho. Ele deu um passo mais perto, olhando nos olhos dela. E quanto a você? Perguntou ele com suavidade. Como você vai lidar com tudo isso? Carregar esse peso sozinha não é justo, Ana. Ela ergueu os olhos, surpresos com a pergunta. Mas havia algo no tom de Vicente que fez com que ela relaxasse um pouco. Ele não estava apenas perguntando, ele realmente se importava. Eu vou ter que lidar com isso de alguma forma. Não sei como ainda, mas minha prioridade é o Lucas. Sempre será ele. Vicente sorriu levemente e, num impulso, tocou a mão dela com delicadeza. Você não está sozinha, Ana. Eu estou aqui, para o que precisar. Sempre. Ana sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez não tentou segurá-las. Ela se permitiu sentir a força e a sinceridade das palavras de Vicente, algo que há muito tempo não experimentava. Ele não era apenas um apoio. Ele era uma presença constante, alguém que, sem pedir nada em troca, estava disposto a ajudá-la a carregar o peso de sua vida. Obrigada, Vicente, por tudo, disse ela, sua voz quase um sussurro. Eles ficaram ali em silêncio, enquanto o vento soprava ao redor deles. Não era o fim das lutas de Ana, mas naquele momento ela sentiu que não precisava enfrentá-las sozinha. Depois que Ana saiu da delegacia, Vicente voltou à sala de interrogatório, onde Fernando permanecia sentado, algemado, com uma expressão que oscilava entre arrogância e nervosismo. Vicente puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ele, colocando um arquivo grosso sobre a mesa. Havia algo no olhar de Vicente que fez Fernando perceber que as coisas estavam para piorar. Fernando, já sabemos de tudo. Começou Vicente com um tom firme, mas controlado. Juliana confessou. Ela aceitou uma proposta de redução de pena em troca de colaborar com a investigação. Ela contou tudo. Sobre o acidente, sobre o corpo, sobre o dinheiro. Tudo. Fernando manteve o rosto impassível, mas a tensão em seus ombros era visível. Ela está mentindo. Só está tentando salvar a pele dela. Respondeu ele com um tom defensivo. Vicente inclinou-se para a frente, cruzando os braços sobre a mesa. Sabe, Fernando, eu esperava mais de você. Depois de tudo o que fez com a Ana, com o Lucas, você ainda acha que tem alguma chance de sair dessa se continuar mentindo? Vamos começar de novo. Quero ouvir sua versão. E antes que você pense em dizer que não tem nada a ver com isso, saiba que as evidências estão todas aqui. Ele bateu levemente no arquivo. Fernando desviou o olhar, mas Vicente continuou pressionando. Juliana nos contou sobre o acidente, sobre você ter perdido o controle do carro porque estava mexendo no celular, sobre como vocês bateram em outro veículo, matando o motorista na hora, e sobre como, em vez de chamar por ajuda, você decidiu colocar o corpo daquele homem no seu carro e incendiá-lo para simular sua própria morte. Fernando finalmente falou, sua voz cheia de nervosismo. Não foi assim. Ele balançou a cabeça como se tentasse afastar a acusação. Foi tudo um acidente, eu não sabia o que fazer. Fiquei desesperado. A ideia do corpo foi a única coisa que me veio à cabeça para evitar ser preso. Desesperado? Vicente o interrompeu, sua voz carregada de incredulidade. Você sabia exatamente o que estava fazendo.
Juliana também contou como você voltou para casa naquela noite para pegar o dinheiro que tinha escondido. Como usou o carro de Davi e os documentos dele para fugir. Você abandonou aquele carro perto da sua própria casa e achou que ninguém perceberia? Fernando respirou fundo, as mãos algemadas tremendo levemente. Eu só queria uma nova chance. Não queria passar o resto da vida na cadeia. Foi um erro. Mas eu só fiz isso porque não tinha outra saída. Vicente o encarou com uma expressão de desprezo. Uma nova chance? Você acha que fugir, deixar sua esposa grávida e seu filho pequeno para trás foi o que qualquer homem faria? Você não pensou neles nem por um segundo? Fernando abriu a boca para responder, mas parou. Ele sabia que naquele momento não havia palavras que pudessem justificar suas ações. Vicente pegou o arquivo e abriu, folheando até encontrar uma página específica. Juliana também nos contou sobre o dinheiro que você pegou da sua casa. Dinheiro que você planejava usar para recomeçar sua vida com ela, enquanto sua família chorava sua morte. Ela disse que você planejou tudo. Simular o acidente, incendiar o carro, abandonar o veículo de Davi. Até pensou em mudar de identidade. Você sequer tentou esconder que sua prioridade nunca foi sua família. Fernando ficou em silêncio, o peso da verdade finalmente caindo sobre ele. Ele sabia que não havia mais como negar. O que quer que ele dissesse agora seria usado contra ele. Foi um erro, disse ele, quase num sussurro, como se falasse mais para si mesmo do que para Vicente. Eu não pensei direito, eu só achei que era a minha única saída. Vicente fechou o arquivo com força, o som ecoando pela sala. Seu erro custou uma vida, destruiu outra, e deixou um garoto de 5 anos se perguntando por que o pai dele nunca voltou. Se você realmente acha que isso pode ser justificado como um erro, então não entendeu nada. E agora, Fernando, é hora de encarar as consequências. Fernando abaixou a cabeça, derrotado, enquanto Vicente saiu da sala. Ele fechou a porta atrás de si e respirou fundo. Sabia que o caso ainda tinha muitos detalhes a serem resolvidos, mas naquele momento sentia uma pequena vitória. A verdade finalmente estava à vista, e Fernando não tinha mais para onde fugir. Após o interrogatório, as confissões de Juliana e Fernando foram formalizadas e incluídas no relatório final. Com as evidências apresentadas, os dois foram levados à prisão enquanto aguardavam o julgamento. Durante a transferência, Fernando olhou para Vicente pela última vez, com uma expressão que oscilava entre raiva e arrependimento. Mas Vicente não sentiu nada, além de satisfação ao vê-lo partir. Finalmente, a justiça estava sendo feita. No dia seguinte, a polícia entrou em contato com a família de Davi para informar que o corpo encontrado no carro carbonizado era, na verdade, dele, e que havia sido enterrado como sendo de Fernando. A notícia foi devastadora. A mãe de Davi, que ainda nutria esperanças de que ele fosse encontrado vivo, desabou ao receber a confirmação. A cidade inteira ficou em choque ao descobrir a verdade, e a história tornou-se o assunto principal nos noticiários locais. O velório de Davi foi um momento de profunda comoção. Amigos, familiares e conhecidos se reuniram para prestar suas últimas homenagens. Vicente observou a cena com um misto de pesar e dever cumprido. A verdade finalmente estava onde deveria estar, e ele sabia que havia feito a coisa certa. Enquanto o caso de Fernando e Juliana avançava na justiça, Ana e Lucas começavam a reconstruir suas vidas. Vicente continuava presente, não apenas como um apoio, mas como alguém que fazia parte daquela nova fase. Ele passava cada vez mais tempo com eles, ajudando Lucas com a escola e acompanhando Ana em consultas médicas do bebê. Uma noite, enquanto Ana preparava o jantar, Vicente apareceu com um pequeno buquê de flores. Ela sorriu ao vê-lo entrar na cozinha, e ele ficou por um momento apenas observando-a. O que foi? Perguntou ela desconfiada, mas com um sorriso. Nada. Só estou pensando no quanto sou sortudo por estar aqui com você. Disse ele, aproximando-se e colocando as flores na mesa. Ana, eu já te disse isso antes, mas agora preciso dizer de novo. Eu quero estar com você, com Lucas e com esse bebê. Quero ser parte dessa família, não como alguém de fora, mas como alguém que pertence a ela. Ana sentiu o coração acelerar. As palavras de Vicente eram diretas e cheias de sinceridade.
Ele se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Ana, eu não quero apressar as coisas, mas quero que saiba que levo isso a sério. Quero que sejamos uma família de verdade. Aceita namorar comigo e construir um futuro juntos? Quem sabe, até nos casarmos antes do fim do ano, quando o bebê nascer. Ana riu nervosamente, as lágrimas já enchendo seus olhos. Vicente, você é incrível. E eu aceito. Aceito com todo o meu coração. Vicente levantou-se e a beijou, enquanto Lucas, que observava da porta sem que eles percebessem, correu para abraçar os dois. Então o tio Vicente vai ser meu pai agora? Perguntou ele com olhos brilhando de felicidade. Ana e Vicente riram e Vicente respondeu: Vou ser o que você quiser, campeão. Mas acima de tudo, vou estar aqui para cuidar de você. Sempre. Nos meses seguintes, Ana e Vicente firmaram seu relacionamento. Eles começaram a planejar o casamento, que seria simples, mas cheio de significado. Ana sentia que, depois de tanto sofrimento, finalmente havia encontrado uma luz em sua vida. Lucas, por sua vez, adaptou-se rapidamente à presença de Vicente, vendo nele um pai amoroso e protetor. O casamento foi marcado para o fim do ano, poucos dias antes da data prevista para o nascimento do bebê. Para Ana, era o recomeço que ela nunca imaginou, mas que agora abraçava com toda a força. Enquanto a justiça seguia seu curso para punir Fernando e Juliana, Ana e Vicente olhavam para o futuro com esperança, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. 4 meses se passaram desde a prisão de Fernando e Juliana. Ana estava no último mês de sua gravidez e faltavam apenas 2 semanas para a data do parto. Naquele dia especial, ela estava se arrumando para o casamento no pequeno salão de festas que ela e Vicente haviam escolhido. Com o barrigão de 9 meses, ela olhava para o espelho enquanto sua irmã, Patrícia, ajustava o véu em seu cabelo. O sorriso no rosto de Ana refletia a felicidade que, mesmo depois de tudo, ela havia encontrado. Enquanto Patrícia ajudava com os últimos ajustes, ela recebeu uma mensagem no celular e parou por um momento, lendo-a com atenção. Sua expressão mudou, tornando-se séria. Ana... Começou Patrícia, hesitante. Acabei de receber uma notícia sobre o caso do Fernando. Ana franziu o senho, mas sua expressão logo suavizou. Ela sabia que, eventualmente, teria que ouvir sobre o desfecho judicial deles. O Fernando foi condenado a 23 anos de prisão por todos os crimes que cometeu. Já a Juliana, como cúmplice, pegou 12 anos. Ana ouviu atentamente, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ela assentiu lentamente, mas seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Não era apenas sobre a sentença, era tudo o que aquelas palavras carregavam. A traição, o abandono e o impacto que tudo aquilo havia tido em sua vida e na de Lucas. Patrícia se aproximou e segurou suas mãos. Você está bem? Ana sorriu entre as lágrimas, balançando a cabeça. Estou. É que é um misto de tudo, sabe? Toda a dor que ele causou, não só a mim, mas ao Lucas, ainda dói. Mas ao mesmo tempo, eu sei que hoje é o começo de algo novo. Hoje eu deixo tudo isso para trás. Estou pronta para virar essa página. Patrícia a abraçou emocionada, e Ana respirou fundo, limpando as lágrimas. Ela se olhou no espelho mais uma vez, ajustando o véu. Estava pronta. O salão de festas estava decorado de forma simples, mas encantadora. Balões brancos e dourados decoravam o ambiente, enquanto Lucas, vestindo um pequeno terno, corria animado pelos corredores. Vicente esperava no altar, ansioso, mas com um sorriso tranquilo no rosto. Quando Ana entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Com o barrigão evidente e o véu caindo suavemente sobre os ombros, ela parecia radiante. Vicente não conseguia tirar os olhos dela. Quando Ana finalmente chegou ao altar, ele pegou sua mão e sussurrou: Você está deslumbrante. Ana sorriu, sentindo o coração se aquecer. Os votos foram emocionantes, cheios de significado, e quando chegou o momento de trocar o sim, não houve uma única pessoa no salão que não estivesse tocada pela intensidade do momento. Vicente segurou o rosto de Ana e a beijou delicadamente, enquanto os convidados aplaudiam calorosamente.
Tudo estava perfeito. Até que Ana começou a sentir algo estranho. Ela segurou o braço de Vicente com os olhos arregalados. Vicente, eu acho que... Antes que pudesse terminar, ela fez uma careta e segurou a barriga. Ana, o que foi? Perguntou ele preocupado. Minha bolsa estourou, disse ela, tentando manter a calma enquanto sentia a primeira contração. Os convidados se levantaram, murmurando preocupados, mas Vicente agiu rapidamente. Ele segurou Ana com firmeza e começou a levá-la para fora. Fiquem tranquilos, vamos para o hospital, disse ele para os convidados enquanto Ana tentava controlar a respiração. Lucas correu até eles, segurando a mão de Vicente. O que está acontecendo, mamãe? A bebê está chegando, meu amor, respondeu Ana, sorrindo apesar da dor. Vicente não perdeu tempo. Com cuidado, ajudou Ana a entrar no carro e dirigiu rapidamente até o hospital. Quando chegaram, o movimento na recepção parou por um momento, enquanto todos olhavam espantados para a mulher com um vestido de noiva, ofegante e claramente em trabalho de parto. Precisamos de ajuda aqui. Ela está em trabalho de parto, anunciou Vicente, chamando a atenção dos enfermeiros. A equipe médica prontamente levou Ana para dentro, com olhares curiosos e sorrisos surpresos diante da situação inusitada. Ela foi atendida rapidamente e levada para a sala de parto, enquanto Vicente ficava na sala de espera com Lucas. Vicente andava de um lado para o outro, tentando disfarçar o nervosismo. Lucas, que segurava sua mão com força, percebeu a inquietação. Papai, a mamãe vai ficar bem? Perguntou o menino, chamando Vicente de papai pela primeira vez sem hesitar. Vicente parou e olhou para ele, sorrindo. Vai ficar tudo bem, campeão. Prometo. De repente, o som de um choro de bebê ecoou pelo corredor, e Vicente suspirou de alívio. Mas antes que pudesse se levantar, outro choro soou logo em seguida. Ele franziu a testa, confuso. Pouco tempo depois, o médico apareceu na porta com um sorriso largo no rosto. Parabéns, Vicente. Vocês têm 2 bebês lindos, uma menina e um menino. Vicente ficou imóvel por um instante, processando a informação. Lucas pulou de alegria ao seu lado. Gêmeos? Perguntou Vicente, ainda surpreso. Sim. É raro, mas acontece. Provavelmente um dos bebês estava escondido atrás do outro nos ultrassons. Tudo correu bem e Ana está ótima. Vocês podem vê-los agora. Vicente entrou na sala e encontrou Ana segurando 2 pacotinhos nos braços, um envolto em um cobertor rosa e o outro em azul. O sorriso em seu rosto era de pura felicidade, apesar do cansaço evidente. Gêmeos, Vicente. Nós temos gêmeos, disse ela com a voz embargada. Vicente sentou-se ao lado dela e olhou para os bebês, as lágrimas enchendo seus olhos. Eles são perfeitos, assim como você. Ele olhou para Lucas, que se aproximou timidamente. Vem cá, campeão. Conheça seus irmãos. Lucas subiu na cama, observando os bebês com curiosidade. Eles são pequenos, mas são fofinhos. Ele sorriu, acariciando o rostinho da menina. Ana riu, emocionada, enquanto segurava os 2 bebês ao lado de Vicente e Lucas. Naquele momento, cercada por sua nova família, ela sentiu que todas as cicatrizes do passado estavam finalmente cicatrizando. Ela olhou para Vicente com lágrimas nos olhos. Agora estamos prontos para um novo começo, juntos. Vicente assentiu, segurando-a com mais força, enquanto os bebês dormiam tranquilamente em seus braços. A felicidade deles era palpável, e naquele instante, Ana soube que, apesar de tudo, o amor e a esperança sempre encontrariam uma maneira de vencer. E aí? O que achou dessa história? Na sua opinião, Ana fez certo em esconder do filho que o pai estava mesmo vivo, ou ela deveria ter revelado a verdade ao menino? Deixe sua opinião nos comentários. E se você ainda não viu a história anterior, veja o que aconteceu. Mulher descobre traição de marido e se vinga de forma inimaginável. Ninguém jamais imaginaria que um relacionamento começado com promessas de amor eterno terminaria em uma tragédia que ecoaria para sempre. O que aconteceu naquela noite era o desfecho inevitável de algo que já estava condenado desde o princípio. Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta impressionante.
Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo. Até mais.